Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá bom? Do livro didático da página 28 a 30. Por causa de alguns probleminhas com o webcam, tá? Eu não vou conseguir fazer a minha imagem, só as imagens da tela mesmo, tá bom? Então abram o livro didático de vocês, na página 28. Geografia, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, página 28 a 30. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On. Dentro dos assuntos da urbanização, né, gente, a gente vai falar do último assunto, tá? Que trata aqui em geografia, que são os problemas ambientais, tá bom? Você estudou que as atividades humanas geram impactos ambientais. O aumento da população urbana e, consequentemente, o crescimento das cidades alteram as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos localizados às margens de rios ou córregos e em costas íngremes foram e ainda são, em geral, ocupados pela população mais carente. São áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos. Nos períodos chuvosos, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, portanto, a inundação de várias áreas das cidades. Esse problema pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem de água. E aqui, ó, nós temos uma foto da enchente de inundação em Chapuri, no Acre, tá bom? E a gente sabe que a nossa cidade também, infelizmente, acontece isso, principalmente nesse período de chuva. Muitas pessoas ficam com as ruas alagadas, não conseguem nem sair de casa, não é isso mesmo? Muita gente perde as coisas, né, gente? Tem muita gente que a casa entra água e eles acabam perdendo tudo, tá bom? Então essa é uma realidade realmente muito triste, tá? Observe a ilustração a seguir. Ela retrata a diferença entre uma situação normal de volume de água de um rio e eventos de enchente e inundação. Então, nós temos aqui, ó, a situação normal de um rio, gente, esse seria o nível do rio aqui, ó, nessa parte embaixo mais escura, tá o rio na altura normal dele. Quando ocorre a enchente, ele já vem ultrapassando aqui uma altura, tá? Onde ele invade determinadas áreas mais baixas, estão vendo? A casa aqui mais alta ela não é atingida, mas essa aqui na beira do rio, ela é atingida pela enchente, tá? E aqui nós já temos o nível, o pior nível, né, quando acontece esse tipo de situação, que é a inundação. Que a inundação, ela realmente invade as casas, mesmo que elevadas, tá? Mesmo que em uma altura maior, por falta normalmente de escoamento, tá? Então, o volume de chuva, ele não tem para onde escorrer, né? A água não tem para onde escorrer, para onde escoar, e aí causa a inundação aqui, ó. Percebam até onde está indo o nível da água. Essa casa aqui ficou praticamente toda debaixo da água, né? Então, isso acontece, infelizmente, em muitos lugares, tá bom? Letra A, no lugar onde você mora, já houve enchentes provocadas por chuvas fortes? Aqui nós sabemos que já houve, né, gente, várias vezes, a gente vê muita notícia nessa época de chuva, de casas onde a água entra, né, que tem aqui o pessoal, infelizmente nessa época de chuva tem a casa invadida em vários bairros e as ruas ficam completamente alagadas, né? E na sua opinião, o que a população pode fazer para evitar as enchentes? No nosso caso aqui, além do problema de escoamento que nós temos na cidade, tem a questão também do lixo que as pessoas deixam nas ruas, né? E entopem os bueiros e as bocas de lobo e não permite que a água escoe, tá bom? Então, esse é um problema grave, tá? De urbanização, principalmente nas maiores cidades. Aqui ainda não se tem tanto, até porque Boa Vista, né? O estado de Roraima, assim, é um estado plano, Boa Vista principalmente, né? Então, a gente não tem tanto essa questão de lugares com diferenças de altura, porque normalmente as áreas mais baixas são as mais afetadas, tá? Então, o que a gente pode fazer é evitar jogar lixo na rua, né, gente? Isso é questão de educação, tá bom? De conscientização, isso já ameniza bastante a questão das chuvas para que os bueiros não sejam entupidos e a água tenha para onde ir, tá? Os deslizamentos de terra ocorrem quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo.
Aqui a gente está vendo deslizamento em costa provocada pelas chuvas fortes em Niterói, no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro ele é um que todo ano ele tem muito... A gente vê muita notícia, né, no jornal sobre os deslizamentos e as pessoas, né, que são afetadas por ele. As pessoas perdem a casa e perdem até a vida, né, gente, porque é muito perigoso. Infelizmente, o Rio de Janeiro é muito afetado pelo deslizamento de terra por causa das construções irregulares, né, as pessoas que constroem nos morros, tá? E aí já mexem na terra, a terra já perde aquela firmeza dela em época de chuva. A água consegue levar e sair derrubando terra, casa e tudo que tiver pela frente, tá? E durante as chuvas fortes, o solo encharca e as encostas deslizam, arrastando habitações e provocando muitos prejuízos e perigos para os moradores. É que a gente está vendo, né? O exemplo já de uma habitação sendo levada. Provavelmente essas daqui de cima já tem o risco, né? E agora em época de chuva muito pior, tá? Outro problema ambiental comum nas cidades brasileiras é a poluição, que pode ser atmosférica, visual, sonora ou da água. A poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer. A poluição visual é caracterizada pela grande quantidade de placas de propaganda e anúncios em outdoors, estabelecimentos comerciais e de serviço e pichações nos muros. O barulho produzido pelos automóveis e outros ruídos altos provocam a poluição sonora, que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. E a poluição das águas, que é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, córregos e mares, sem tratamento prévio. E o você sabia? Você sabia? As árvores não oferecem apenas sombra nos dias de calor. Plantar árvores traz benefícios ao ambiente e aos moradores das grandes cidades, pois elas reduzem a poluição do ar, da água e a emissão de carbono. Nós vimos muito isso, a importância de se plantar uma árvore, né, para solucionar vários problemas ambientais em ciências, né? Então, para vocês verem que realmente quanto é importante a gente manter a vegetação. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, pode ser classificado como seco ou úmido. O papelão, papel e jornal limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixo seco e podem ser reciclados. Materiais orgânicos como folhas, restos de comida, casca de frutas e legumes e materiais não recicláveis, papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelho, entre outros, são considerados lixo úmido. O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados da limpeza pública, areia, papéis, folhagens, podas de árvores, entre outros, e é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Há também o lixo hospitalar, proveniente dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios, entre outros. Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para isso. O lixo, gente, é considerado lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade, tudo aquilo que a pessoa descarta, né? E aqui, em geral, pode ser classificado. Use as cores da legenda e destaque no texto os objetos classificados como lixo seco e lixo úmido. Então, a gente vai fazer aqui obedecendo a nossa legenda. Então, lixo seco a gente vai marcar em azul, tá bom? Ali, ó, papelão, papel e jornal limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros, que são considerados lixo seco, né? E podem ser reciclados, tá bom, gente? Então, aqui, ó, essa marcação em azul. E em vermelho ou laranja, tá? Eu tentei colocar o tom mais parecido que tá ali. Materiais orgânicos como folhas, restos de comida, cascas de frutas e legumes. E materiais não recicláveis, que são papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelhos, entre outros. São considerados lixos úmidos, tá bom? Você sabia? Nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo, apenas delimitam uma área, comumente conhecida como lixão, para que ele seja depositado. No entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados
a cadeia produtiva, gerando novos produtos. Tá? Esse aqui é o símbolo que a gente encontra muito nos lugares. Esse símbolo significa reciclagem, tá? Então, ele sempre que o produto é reciclado, nas lixeiras que tem esse símbolo, são lixeiras destinadas à reciclagem. No município onde você mora, ocorre algum dos problemas ambientais estudados? Quais? Claro, né, gente? A gente tem aqui pessoas que depositam lixo no lugar errado. Nós não temos um programa de reciclagem, tá? Que seja realmente grande o suficiente para fazer uma diferença econômica e não poluente grande, tá bom? Tem muita gente que joga lixo no lugar errado, né? A gente tem não tem processo certinho de coleta seletiva dos materiais de lixo, tá bom? Entre outros. Para uma melhor fixação do conteúdo, você deverá realizar as atividades das páginas 31 e 32 do seu livro didático até a questão 3, tá? E também deverá realizar as atividades 66 a 68, tá? Das páginas 66 a 68 do seu livro de atividades, tá bom? E para concluir a aula, não esqueçam que tem aquela avaliaçãozinha lá, aquela atividade, tá? Não é avaliação, atividade no positivo on, que consta sua frequência, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.